EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 240, pergunta 240. E a pergunta é sobre a agressividade com as pessoas. A pessoa perguntou: posso usar EFT para lidar com a minha agressividade no trato com as pessoas? Então, essa pessoa percebe que está tratando as pessoas com agressividade, isso está criando problemas. Por isso, quer usar EFT para saber lidar com sua agressividade. Aqui estamos falando de agressividade no trato com as pessoas, não qualquer agressividade, porque existem outros tipos de agressividade. Por exemplo, estratégia comercial agressiva é uma outra coisa. Aqui no caso, quando você lida com as pessoas, você tem uma reação, uma atitude agressiva. Significa tratar as pessoas de maneira agressiva. Agressão é uma atitude de ataque. Você ataca outra pessoa, isso é agressão. E a agressão é basicamente uma estratégia de sobrevivência. Por exemplo, quando um país é agredido, ele se defende e começa a atacar o outro. Começa a se defender, não só defender, mas provavelmente vai querer vencer a guerra, então vai atacar o outro. As pessoas brigam. No caso da briga é agressão mútua. Aqui nós estamos falando de agredir, tratar as pessoas de maneira agressiva. Então, provavelmente, na maioria dos casos, a outra parte não provocou. No entanto, essa pessoa reage como se tivesse sido agredido. Como disse, agressão é uma estratégia de sobrevivência baseada em duas emoções, de raiva e de medo. Raiva porque uma pessoa que agride outra, ela se sente agredida, ela se sente atacada. Então, essa emoção de raiva faz com que a pessoa ataque a outra. Medo porque se na compreensão dessa pessoa, na percepção dessa pessoa, se não reagir, ela vai ser prejudicada. Então, para se defender, ataca a outra. Essa é uma estratégia de sobrevivência já existente na nossa mente. É uma forma de preservar a vida. Então, diante de uma ameaça à sua vida, você tem três opções. Você luta, ou seja, ataca o agressor, ou você foge do agressor, ou então você congela, você se finge de morto, porque não adianta nem atacar, nem fugir. Bom, isso foi bastante útil no passado, no tempo das cavernas, mas hoje nós vivemos basicamente num mundo civilizado, onde essa situação de vida ou morte dessa forma raramente acontece. No entanto, sua mente está confundindo a percepção de perigo com a ameaça à sua vida. Por isso você reage como se sua vida estivesse em perigo, por isso você reage agressivamente. É uma reação exagerada a, muitas vezes, uma simples observação ou de opinião. Às vezes a pessoa tem uma opinião diferente da sua. Eu não gostei da sua camisa. É uma opinião.
Você chegou atrasado, é uma observação. Você sempre chega atrasado, é uma observação. E diante disso, algumas pessoas estão reagindo exageradamente. Estão, ao invés de receber essa observação, opinião, como uma informação, essas pessoas estão interpretando aquilo como uma agressão, um ataque, e por isso elas reagem exageradamente. Reagem com agressão. E a pessoa percebe que isso não está dando certo. O relacionamento começa a ficar difícil. Então, essa maneira de reagir está prejudicando relacionamentos e por isso ela pede ajuda do EFT. Se você ainda não conhece EFT, se você é novo em EFT, então faça este curso gratuito de EFT, EFT em 6 passos, mizuji.com.br/EFT-6P. Fazendo este curso, você vai adquirir o conhecimento mínimo necessário para o bom aproveitamento de meus vídeos de EFT. E mesmo que você tenha algum conhecimento de EFT, eu recomendo que faça esse curso, porque atualmente existem diferentes versões de EFT e pode ser que você tenha conhecido uma versão do EFT que é diferente da versão que eu utilizo. EFT são os iniciais de Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberdade emocional. Mas o que é liberdade emocional? Liberdade emocional significa você ficar livre de emoções negativas, e quando você fica livre de emoções negativas, você tem a clareza de pensamentos. Você consegue pensar com clareza. Livre de emoções negativas significa ficar livre da raiva, do medo, da tristeza, culpa, vergonha e toda uma série de emoções e sentimentos negativos desse tipo. Porque você já sabe, quando essas emoções tomam conta, você não consegue pensar com clareza. Mas se você fica livre dessas emoções, você consegue pensar com clareza. E a clareza de pensamentos leva a boas decisões. É o que todos nós queremos. Agora, sem a liberdade emocional, você está num estado de escravidão emocional. Ou você é livre emocionalmente, ou você é escravo emocionalmente. A escravidão emocional é uma condição em que as emoções ficam no comando. As emoções determinam suas decisões, suas escolhas, seus comportamentos. Então, as emoções ficam no comando e com isso você toma decisões ruins e, naturalmente, se você toma decisões ruins, os resultados vão ser ruins. E é isso que está acontecendo com essa pessoa que pediu ajuda. Ela está reagindo agressivamente, ou seja, está deixando que emoções como raiva e medo assumam o comando e, no caso dela, parte para a agressão para se defender. Como usar EFT para lidar com essa agressividade? Uma regra muito importante no EFT é você ser o mais específico possível. E, sempre que possível, identificar um evento específico, um acontecimento. Um acontecimento. Ao focar naquele acontecimento, você sente algum tipo de desconforto. Você sente alguma emoção negativa, ou essa emoção
se manifesta no seu corpo, na forma de sensação corporal. Então, ao se lembrar daquele acontecimento onde você reagiu agressivamente, então, evento específico é uma ocasião em que você, no caso aqui, uma ocasião em que você foi agressivo com alguém. Imagine que você foi agressivo ao responder a uma pequena crítica que a pessoa fez. E aquilo não deu certo. Depois você percebeu que reagiu de uma maneira exagerada, aí você não quer que isso aconteça mais. Então você vai se lembrar daquele evento, e ao se lembrar daquele momento, você vai sentir algum tipo de emoção. Talvez a vergonha, talvez tristeza, talvez raiva, ou talvez sinta alguma sensação no corpo, alguma sensação no estômago, no peito, na garganta. Você vai identificar esse desconforto e vai fazer EFT para esse desconforto. E, mais uma vez, é muito importante ser específico. Digamos que você sinta raiva e tristeza ao mesmo tempo. Você vai escolher uma dessas emoções. Raiva, por exemplo. Ou então alguma sensação no corpo, um aperto no estômago. Então, você vai fazer EFT para um desconforto específico. E você vai manter o foco naquele desconforto específico e vai fazer EFT. Então, você vai fazer EFT para aquele desconforto específico, para cada desconforto, para cada evento. Então, você identificou um evento, identificou o desconforto, vai fazer EFT para aquele desconforto. E ao fazer EFT, evite o quê? Evite fazer EFT para situação genérica. Muita gente diria, embora eu seja agressivo com as pessoas, eu me aceito profunda e completamente. Nesse caso, você vê que não está identificando nada específico, apenas está fazendo uma referência a uma situação genérica. É errado? Não é errado, mas fazendo dessa maneira, a eficácia do EFT vai ser bastante prejudicada. Vai demorar mais tempo para resolver essa questão. Outro erro é juntar vários sentimentos ao mesmo tempo. Então, nesse exemplo que eu dei, pode ser que você sinta raiva, sinta medo, vergonha, e você fica fazendo, embora sinta raiva, medo, vergonha, e enquanto vai fazendo, vai surgindo mais e mais outras emoções, você vai juntando essas emoções. Isso também não é interessante porque você perde o foco. Ao invés de afunilar, você está expandindo o problema. E aqui nós não queremos que o seu problema cresça. Então mantenha foco em apenas um evento, uma emoção ou sensação específica. Terminou de limpar aquela emoção ou sensação, aí sim pegue outra emoção ou sensação. E você vai perceber que muitas vezes, ao tratar uma emoção, aquela outra emoção já perdeu força. Outro erro muito comum é, ao invés de fazer EFT para emoções ou sensações, fazer para pensamentos. EFT não foi feito para trabalhar pensamentos. EFT é diferente de outras técnicas que começam com pensamentos. Pensamento aqui, mudança de pensamento aqui no EFT, acontece de uma maneira diferente. Quando você faz EFT para emoções, quando você se liberta das emoções negativas, você acessa esse estado de clareza mental. Você consegue pensar sem a contaminação das emoções. Quando você
fica livre daquelas emoções, quando você consegue pensar com clareza, você tem mudança de percepção. Aquela mesma situação, aquele mesmo evento que antes você enxergava de um jeito, agora você enxerga de outro jeito. Isso chama-se mudança cognitiva. A mudança cognitiva traz mudança de pensamento. Então, a mudança de pensamento no EFT é uma consequência, não é algo que você provoca intencionalmente. Quando você elimina a emoção negativa, automaticamente você percebe a situação de uma maneira diferente e seu pensamento muda. Sua compreensão daquele evento muda. E quando você muda sua percepção, quando você muda seu pensamento, a sua compreensão muda. Naturalmente, suas escolhas mudam. Quando você muda as suas escolhas, você tem atitudes e comportamentos diferentes. E quando você tem atitudes e comportamentos diferentes, sua vida começa a mudar. É isso que EFT proporciona. Resumindo, ao se libertar das emoções negativas, você tem clareza de pensamentos. A clareza de pensamentos leva à mudança de percepção. A mudança de percepção leva à mudança cognitiva. Seu pensamento muda, sua compreensão muda, e a partir disso você muda suas escolhas. E mudando suas escolhas, suas atitudes e comportamentos mudam, sua vida muda. Esse é o poder do EFT. Deixe seus comentários e suas perguntas. Isso é muito importante. Dê o like, compartilhe e faça a sua inscrição, porque aqui você encontra centenas de vídeos como esse. E mais um aviso. Se você tem dificuldade em aplicar EFT para si mesmo ou para os outros, então você pode pedir minha ajuda. Eu faço atendimentos individuais com EFT. E também, se você quiser aprender mais sobre EFT, aqui embaixo na parte de descrição, você tem um link para acessar a lista de alguns dos meus cursos de EFT. Obrigado e até o próximo.